Olá, essa é a quarta aula do capítulo Gases Ideais ou Perfeitos. E aqui nós vamos trabalhar as misturas gasosas. Acompanhe na tela dois volumes gasosos conectados por uma válvula e suas condições de P vezes V sobre T. Ao abrir a válvula, os gases se misturam e se comportam como se fosse um gás único, onde eu tenho novas condições de P vezes V sobre T, onde o volume final é a soma dos volumes desses gases misturados e o número de mols total a soma também dos números de mols desses gases. Daí vem que P vezes V sobre T da situação final é a soma dos PVTs. E já que P vezes V será agora a soma do número de mols, então nós temos duas expressões, a outra, P vezes V, a somatória dos números de mols, vezes R vezes T. Uma consequência das misturas gasosas é a pressão parcial. A pressão parcial, a pressão que seria medida numa mistura por um componente, caso ele estivesse sozinho no volume e na temperatura dessa mistura. Acompanhe na tela um exemplo onde eu trago o hélio num frasco exercendo uma pressão de 2 atmosferas e o argônio num outro frasco exercendo 4 atmosferas de pressão. Ao misturar esses dois gases num cilindro de mesmo volume, os dois gases estando misturados, a pressão aferida é de 6 atmosferas. Então aqui nós temos que nesse frasco onde se mede 6 atmosferas, há uma pressão parcial de hélio de 2 atmosferas e uma pressão parcial de argônio de 4 atmosferas. Daí nós temos a lei de Dalton das pressões parciais. A pressão total de uma mistura é a soma das pressões parciais dos componentes dessa mistura. Isso significa que a pressão que um gás exerce não é afetada pela presença de outro gás. É como se um gás fosse um vácuo para outro gás. O volume parcial é o volume ocupado por um componente caso sobre ele estivesse sendo exercida a pressão da mistura, na temperatura dessa mistura. E aí nós temos a lei de Amagá. O volume total é a soma dos volumes parciais. Relembrando a fração em mols, a fração molar, o número de mols de um componente da mistura pelo número de mols total, que será utilizado para relacionar as totais e parciais de uma mistura gasosa. Suponha na tela um volume onde há N mols de um gás A com N mols de um gás B em determinadas condições de pressão e temperatura. A pressão parcial do gás A é função do seu número de mols. E a pressão total é função da somatória do número de mols. Relacionando essas duas expressões, nós chegamos à conclusão de que a pressão parcial de A sobre a pressão total é igual ao número de mols do gás A sobre o número de mols total. Ou seja, a pressão parcial de um componente gasoso é igual à sua fração molar e à pressão total. O mesmo pode ser feito com as parciais para volumes. O volume parcial do A é função do seu número de mols e relacionando com pressão, com volume total, nós chegamos que o volume parcial de A é igual à fração molar do A vezes o volume total. Juntando tudo numa expressão única, a fração molar pode ser entendida como sendo a relação em mols, como a relação entre as pressões ou ainda a relação entre os volumes. É muito comum trabalhar com porcentagem volumétrica. Fazendo a parcial do volume vezes 100, nós temos a porcentagem volumétrica de um componente da mistura. E para finalizar, acompanhe o seguinte problema. Um balão contém 48 gramas de gás oxigênio, 24 gramas de hélio e 160 gramas de dióxido de enxofre. Calcule as frações molares de cada gás e suas pressões parciais quando a pressão total for de 1000 milímetros de mercúrio. São fornecidas as massas molares. O primeiro passo é transformar essas massas em mols. O número de mols é a massa sobre a massa molar. Para oxigênio, 1,5 mol, para hélio, 6 mols
e para dióxido de enxofre 2,5 mols. Somando esses números de mols, 10 mol de gases. Lembrando que numa mistura gasosa, um gás é um vácuo para outro gás. A pressão de um gás não é afetada pela presença de outro gás. Uma pressão total, então, de 1.000 milímetros de mercúrio. O próximo passo é achar as frações molares, porque a pressão parcial de um gás ela é função de suas frações molares em relação à pressão total. As frações molares para oxigênio 0,15, para hélio 0,6 e para dióxido de enxofre 0,25. Finalizando aqui então, as pressões parciais serão iguais às frações molares vezes a pressão total. Para oxigênio, 150 milímetros de mercúrio, para hélio, 600 e para dióxido de enxofre, 250 milímetros. Se você chegou até aqui, muito obrigado e até a próxima aula.